Estou a suar das sobrancelhas. Sexy. Agora brilhas não só pela tua clareza de pele, mas também Sim. com um fator extra. Estou cheio de calor. Pois. Está Esta um calor desgraçado lá fora. Provavelmente não, mas Provavelmente aqui está. não. Gosto das nossas laranjas, são mais laranjas que as outras. Pois é. São piores. São piores, mas são mais laranjas. Não julgar uma laranja pela casca. Wink. Estás a roubar o meu wink. Bem, vamos começar isto, não é? Portanto, Vamos. sempre A minha da pergunta é se forma isto vai mais deixar de óbvia. ser constrangedor ou não. Não. Não? Se tudo correr bem, não. Para mim já deixou. Eu vibro com o constrangimento. Adoras? Pronto, Gosto muito. Gosto muito. cada um com a sua. Pois. Devíamos começar a brindar no início, que era mesmo Ai, fazer não. logo imenso barulho nos Não, micros e não, as não. pessoas Não. desistirem. Depois isso dá-me um cabo da edição toda. Deixa estar. Deixa estar. Isso irritava-me um bocadinho. Estás a ver? Irritava-me um bocadinho. Falar nisso, o que é que te irrita? O que é que me irrita? Tantas coisas. Isso Vamos. parece aquela cara de tantas coisas que eu nem sei por onde é que hei de começar, Exato. logo não sei qual delas. A pergunta certa é o que é que não me irrita? O que é que me irrita? O barulho que os gatos estão a fazer neste momento. Yeah, Não. isso é bom. Pessoas que não sabem escrever. Sabes? Especialmente com os acentos. Os As. Ok. Quando dizes não saber escrever, estás a falar da parte mais básica da componente Sim, sim. Imagina, pessoas literária adultas... ou de uma pessoa que não saiba escrever, tipo um escritor a sério. Não, básico. Ok. Uma pessoa mais velha, uma pessoa da nossa idade, que não sabe distinguir um A com um acento agudo ou grave ou um A com H, dá urticária. E tu sabes quando é que se utiliza? Claro que sei, quando é que se utiliza. Não, é? Não vou julgar se não sei. Pronto, poderias não saber. Aliás, quando as pessoas escrevem isso mal, dá-me vontade de corrigir, sabes? Dá-me vontade de mandar a correção da mensagem. Tipo, professora, com anotações. Passivo-agressivo. Sim, sim. É tipo, eu nem te vou responder até tu corrigires essa frase. Pois há. Há com H. Pois há. Pois há. É que quando não percebem que há um A de haver, Eu acho que a melhor é o cascol. não pá, não tragas isso ao de cima. Tu sabes, Cascol. tu sabes que isso me dá fúria a sério. Escrever cascol. Como é que se escreve cascol? Não da maneira que as pessoas escrevem. As pessoas não sabem que há um CH. Eu nunca apanhei pessoas que escrevem CAS espaço col ou CAS COL. Com o espaço a meio também não, mas como eu já te disse, infelizmente conheço muita gente que escreve cascol, literalmente. CAS-COL, tudo junto. Não é assim que se escreve, malta. Por favor. Eu já apanhei demasiadas pessoas a escrever isto. Se calhar eu dou-me com pessoas muito burras. Sabes, eu gosto de dar Sim, tu erros fazes ortográficos de propósito. propósito para te deixar. Esse em particular, tu gostas muito de fazer propósito. Qual? O cascol? É. Isso é bom. E o A também, já comecei a fazer mais vezes. Usás? Sim. Não, esse não convém. Convém. Esse não convém. Porque eu esse não vou saber E o quando é que acento? fizeste propósito. O acento. O não é? assenta-te. Não. O acento no A, fazer A com H, H-A, e o acento Ao contrário. ao contrário. Exatamente. Sim. Eu nunca me lembro qual é para que lado. Estás a ver? O Tu és grave. uma dessas. Não é isso. Não me lembro se para a direita é o grave. E o agudo é para a esquerda. Exatamente. Talvez não me lembro, estás a ver? Não me lembro, mas acertei. Se souberes usar, está tudo bem. Sei. Ou então Sim. água. Pois. As pessoas até sabem escrever. O problema são os As sozinhos. Não é? Por exemplo, as pessoas querem dizer à esquerda. E depois às vezes o acento está para a direita. E o pior é que eu vejo isso às vezes em cardápios de restaurantes. Isso é grave. Ninguém fez a correção daquilo antes de ir. Não, possivelmente não. É que já vi naqueles escritos à mão, Sabes- tipo há caracóis. Sabes que isso depois também pode ter agora a ver muito com a componente Nos telemóveis. do dicionário. Yeah, Claro, da já ninguém correção, sabe exato, escrever. da correção automática no telemóvel. Sim. Podem ser pessoas que não têm propriamente uma área em que tenham de escrever muito. O que escrevem é pelo telemóvel
E depois quando chega àquela situação de tens mesmo de ser tu Tem a mesmo de escrever, Mas imagina, a malta da nossa geração não tinha telemóveis com escrita inteligente em miúdos. não, mas é assim. Mas esses não sabem isso- escrever na mas mesma. isso, não, mas isso é uma questão de treino também, não é? Isso é uma questão de treino. Por exemplo, as pessoas que mais escrevem são as que estão mais habituadas à Claro, acentuação, às... Não vamos desculpar as pessoas. Vão ler. Não é uma questão de desculpar, é só tentar compreender, não é? Está errado na mesma, está errado na mesma, mas esse poderá ser um fator, não é? Obviamente que se as pessoas lessem mais livros, por exemplo, porque artigos na internet Sim, também sim. podem facilmente ter erros. Às vezes são brasileiros, outras vezes são escritos por pessoas que não têm qualquer tipo de... Não, óbvio que o grande motivo é que nós já não temos a obrigação de sermos tão bons a escrever, não é? Porque o telemóvel faz tudo por nós. Às vezes tu não sabes... Agora depende da área. Não é? Depende da área. Por exemplo, recursos humanos. Uma pessoa não saber é uma coisa e-mails completamente vão ser diferente do expor um empregado de mesa ou assim que não precisa propriamente escrever Depende algo se os mais rigoroso. Se os empregados de mesa são os tão... Oh, boy. E pronto. Vai haver luta. Depende se os empregados de mesa são os que estão a escrever os tais menus que eu disse, não é? Pois. Porque há muitos desses mal escritos. Pois. E era o que eu estava a dizer há bocado. Há uns escritos à mão. Há uns escritos à mão. A giz. Mas há muitos que estão impressos. Eu já vi menus, full blown menus mesmo, não é? Cartas para escolheres o que queres com erros ortográficos desses. Acontece em todo lado. Não Eu consigo por acaso, levar a sério. uma coisa que me irrita não é algo tão, não sei como é que isso se dizer, técnico. Irritam pessoas a conduzir. Não tenho paciência. sim. Eu adoro conduzir, atenção. Eu adoro conduzir. O que mais me irrita é a falta de civismo que as pessoas têm. E o carro, parecendo que não, estás ali um certo anonimato, sabes? Eu acho que Imagina, isso é a tua maior tu estás a raiva. conduzir, um carro faz uma coisa qualquer que não devia, tu refilas e o gajo continua, tu não viste a cara da pessoa, não sabes quem é, Sim. nunca mais vais ver a pessoa na vida, a não ser que dê um acidente. Certo. E as pessoas aproveitam-se muito disso, pá. Isso é uma daquelas coisas que me irrita. Não, isso é a coisa que mais te irrita no mundo. Tudo o que é trânsito. E sinto que Ultrapassagens pela e não sei direita. porquê, sinto isso, ultrapassagens pela direita, então nem me vou... Ai, caneco. Uma pessoa já vai a 120 na via do meio, que só podes ir na via do meio se a via da direita estiver ocupada ou se estiveres a fazer uma ultrapassagem, senão tens que ir o mais à direita. Eu já vou na do meio, para ultrapassar alguém, a 120, imagina, a 120, que é o limite máximo permitido nas autoestradas. E um gajo começa-me a ultrapassar a 150, não é? Ou imagina que o da frente, o da direita já não está lá, já ultrapassei, e entretanto passa-me um gajo a 150 assim pela direita. Qual é que é a Acho menos necessidade? grave esses do que aqueles que ultrapassam nas zonas residenciais. É tipo, já vais ali no limite, imagina, não é? De uma zona residencial e mesmo assim há sempre um chico esperto à com pressa. Como o tuk-tuk hoje de manhã. Não, os tuk-tuks são perigos. Nós temos uma reta aqui perto da nossa casa, assim, uma boa reta. Uma boa reta. Uma boa reta. E nós já estávamos a ver um carro a vir na nossa direção e do nada vemos um tuk-tuk a fazer assim, a zigue-zaguear. Eu Por cima do tejadilho do primeiro carro, víamos um segundo tejadilho a fazer assim por trás e do nada um tuk-tuk assim, a ultrapassar. Ainda por cima ele anda muito menos do que A zarpar. um carro normal, portanto ele teve que se esforçar imenso para passar aquele carro. Ele foi imenso tempo em contramão para poder ultrapassar o carro. Sim, sem dúvida. Tanto que atrás do tuk-tuk estava uma mota que também queria ultrapassar E e mesmo assim ficou à a ver espera. a situação. Ficou à a espera. tentar perceber como é que aquilo ia se desenrolar. Até ele achou que era perigoso Deixa cá demais. ver como é que isto vai correr. É um tipo de tuk-tuk, provavelmente vai bater, portanto, deixa-me ir com calma. Sim. Eu acho que na regra geral, não limitando só à condução, é a falta de civismo. Sim. Falta de civismo nas pessoas irrita. Outro exemplo disso é as pessoas que andam, sabes, grupos que andam assim, linha reta no passeio. Está gente atrás de vocês, desviem-se. Eu detesto quando eu estou com pressa, tenho que andar, não é? No passeio.
E não tenho mais para onde passar, especialmente em ruas movimentadas que não dá para fazer aquela ultrapassagenzinha pela estrada e etc. E estão grupos de pessoas, e às vezes nem são muitos, às vezes são um casal, ocupar um passeio largo porque querem ir à grande. Mesmo que eles fossem lado a lado, se fossem cívicos, iam um canto, ou tinham dado conta que está ali gente, Sim. e não se desviam. E eu dou a bébia de, ok, vocês não repararam que estava aqui ninguém, que acontece. Mas quando reparam, para mim é grave. Porque eles reparam e estão nem aí. Eles vão na deles. Tu fica aí à espera. É especialmente pior quando são velhotes, porque andam muito devagar. Sim. E não gosto muito, porque normalmente eu estou com pressa para chegar a algum lado. Porque vida de transportes públicos, não é? Eles não esperam por mim, portanto. Eu tenho um timing certo para tudo e depois tenho velhotes à minha frente. Perdão. Olha, aqui numa das paragens de autocarro aqui perto, também apanhei uma velhota. A senhora estava na paragem de autocarro. E estás a ver, a paragem tem aquela parte lateral com os anúncios. Pronto, Sim. tem sempre uma parte que protege um bocado do vento. E ela estava aí encostada. Do lado de dentro da paragem, estava aí encostada. E depois tinha o saco à frente dela, ou seja, No para passeio. fora no passeio. Entre a paragem do autocarro e o limite ou a berma do passeio, tu tens cerca de quê? 70 centímetros, Sim, mais é ou menos, apertado. nem a 1 metro. E o saco dela estava a ocupar esses 70 centímetros. Claro. Eu tive que ir para a estrada e quando passo mesmo à frente de paragem de autocarros, está a paragem vazia. Oh, minha senhora, Exato. você tem Tanto espaço. 5 metros quadrados ali para meter o raio do saco, até tem a disponibilidade de colocar em Exato. cima do Do banco. banco. Tem essa disponibilidade. Mas porquê você vai-me tapar o caminho? Imagina que vinha um autocarro e que entrava na saliência Sim, mesmo sim, feita sim. para os autocarros e eu... E tu Tumba. levavas ali um encostozinho. Porque a senhora decidiu meter o saco. Há prioridades. O Não saco há? tem mais direitos do que tu, espero que Não há. saibas. Pois. Essa senhora acha que sim, pelo menos. É, Mas lá está, não ainda é por cima única. tinha As pessoas, tinha o assim, espaço as pessoas esquecem-se que vivem num sítio regra geral. As pessoas esquecem-se que vivem com mais pessoas. Não é? E que a liberdade e os direitos delas próprias acabam quando começam os do próximo. E as pessoas hoje em dia é do género: eu vou só ali ao supermercado parar, posso só estacionar aqui Exato. em 5 minutos. Não pode. Aquele carro ali em segunda Não, fila, não não pode. é? Não pode. Tem que procurar um sítio viável para estacionar. Estacionar o carro. E depois ir. Não pode implicar a vida dos outros todos. Nós, quando estávamos a ir uma vez para o teu trabalho, na Avenida Marginal, um carro parou No meio da marginal. no meio da trânsito. Marginal. Parou, o senhor foi a um edifício qualquer, a senhora, que estava no lugar do pendura, a fumar, e nós, com um trânsito gigante, Sim, sim. a achar que tinha havido um acidente. Sim, porque estava a criar E trânsito. quando chegamos ao pé do carro, está um carro parado a cortar literalmente a Sim. via toda da direita. Exato, estava a fazer trânsito porque as pessoas estavam meio que a funilar ali, porque ainda por cima eles estavam encostados à berma, mas mal. Porque o carro era minúsculo, cabia perfeitamente em cima do passeio, vá, e nem ocupava o passeio todo, se estivesse bem encostado. Mas não, o senhor chegou ali, deixou o carro na diagonal, traseira no meio da estrada e, foi-se embora. Mas é que a questão é que nem cabendo bem. Nem cabendo bem. Certo, Aquilo não é mas sítio para parar. Pelo menos, se Por exemplo, o ia tu tens- fazer, que fizesse bem. Eu, por acaso, agora não me estou a lembrar. Eu acho que isto já era perto de Passo de Arcos, se não estou a erro. Sim, já foi, sim, mais ou menos por aí. Sim, sim. Nós sabemos que é bastante inconveniente ter que ir dar a volta à rotunda ou encontrar outro sítio, mas acredite, é muito... Se esta pessoa está a ouvir, eu acho que aquilo era um carocha. Era. Parecia. Se esta pessoa está a ouvir, acredite, foi mais inconveniente para mim ficar 20 minutos num No trânsito, trânsito. quando não havia necessidade nenhuma, porque quis parar na Marginal. Mas ele não precisava de dar a volta à rotunda, porque literalmente antes daquele edifício tinhas ali aquela pequena praia. E aquela praia tem um estacionamento, que obviamente não está cheia àquela hora da manhã porque não está ali ninguém, não é? Até porque não é verão. Portanto, Melhor ainda. o senhor tinha ali um estacionamento antes. Só que não era à porta do edifício. Era na curva antes. Pronto, mas as pessoas gostam de ficar à porta. Exato. Tem que ser sempre... Andar 20 metros. Sim, sim. Ainda pode chover. É o que eu digo. Se os edifícios tivessem espaço para pôr os carros lá dentro, as pessoas iam com o carro lá para dentro.
Porque à porta já não era suficiente, não é? Diz Depois assim, pode mas estar ó, a meu chover. senhor, não pode parar aqui. Ah, são só 5 minutos. Exato. Então, mas eu vim só buscar um papel, não é? E isso os Ubers também fazem muito. Que é onde as pessoas querem ser deixadas ou apanhadas, param e pronto. Meio da rotunda? Pode ser. Bora. Bora. Tá Encostar ali tudo à válido. direita. Oh, meu senhor, estou só encostado. Então. E isso é um bocado... Chatei-me. Chateia e é perigoso, porque isso pode criar acidentes, convenhamos. Uhum. Esse senhor do carocha com um carro minúsculo e completamente desnecessário estar ali, podia ter causado acidentes àquela hora, porque há tanto trânsito, E aconteceu. não sabemos se foram Não. eles. Ah, sim, não Sabemos sabemos, que houve um não sabemos se acidente. foram eles. Sabemos que foi lá naquela zona. É uma estranha coincidência, mas Não não, é? sabemos se foram eles. Não é? Depois eu voltar para casa a ouvir o rádio. Ih, acidente na Marginal, na zona de Passo de Arcos. E eu, em direção... no sentido de Cascais-Lisboa. Sim, sim, era muito provável que, que fossem eles a causa. Porco. Foi a senhor. Outra coisa que também me irrita. Deixa-me pensar. Eu tinha aqui uma. Estava aqui a pensar enquanto estavas a falar. Que também vinha no segmento que eu estava a dizer do passeio. Há aquelas pessoas que não têm a noção que estão em público ou que estão a empatar o público, não é? E depois há outras pessoas que não têm a noção que há público de todo. E isto é mais para o caso de pessoas que discutem em público, entre adultos ou com crianças. Pessoas que estão aos berros com crianças no meio da rua. É uma coisa que me irrita. E é uma coisa que me irrita porque normalmente a culpa não é das crianças, é dos pais. Normalmente as crianças estão a ouvir não é porque se portaram realmente mal, é porque os pais não têm paciência para eles. Sim. Não é? É aquele clássico veres uma mãe ou um pai, mas acontece muito ver mães, agarradas ao telefone, porque é mais importante durante montes de tempo, e a criança está aos berros há que tempos, não é? Tentar chamar a atenção, mãe, e de repente elas passam-se e começam a discutir com os miúdos, e começam a tratá-los como se eles fossem animais que não sabem estar, quando elas é que os ignoraram. Para que ter filhos, não é? Claro. Não, tenham 10 nestas Perdão. condições, por favor. Não é? Mas isto é uma Mas das sim, grandes mas coisas. existe uma grande componente das pessoas que não têm assim uma grande paciência Sim, sim. para as crianças. Isso é estranho. É estranho. Nós temos que perceber que as crianças são energéticas, não é? E não têm propriamente as mesmas percepções que nós temos. E não só exigem atenção, não é? Eles querem Não, falar de exato. tudo. Eles têm perguntas sobre tudo. Mas para eles não existe sequer também distinção entre estar em casa, estar na rua. Claro. Eles facilmente distraem-se, não é? Sim, mas E- deixas o teu filho gritar 25 vezes o teu nome até tu olhares. Se calhar tu é que estás mal. Sem dúvida, tu é que estás mal. É que nem que Atenção. lhe digas, olha, espera só um bocadinho, deixa-me terminar isto. Mas não, elas fazem de conta que não ouvem mesmo. Está tudo surdo e mudo. Estão ali, mortas para a vida numa bolha. E de repente os miúdos começam-se a passar, não é? E depois parece que têm vergonha dos miúdos estarem aos gritos. Então ainda gritam mais. Sim, Eu não achei estranho o seu filho gritar, senhor. Eu achei estranho você gritar. Agora é o acordo pois. por esse lado, não é pela Também criança. depois passam-se, às vezes estão distraídos os pais e depois passam-se quando as crianças vão a correr e passam na estrada. Sim. Mas a culpa é deles. Sim. Pode não ser. Atenção. Atenção, é assim, Um por pai muito, que digas, atento. por muito que tu digas a uma criança cuidado com a estrada, cuidado com não sei o quê, poderá Claro. sempre haver aquele momento em que a criança fica distraída e... Certo. Agora, se tu nem tentas E estar acontece. atento... Agora se tu nem sequer tentas, não é? No final de contas temos sempre que perceber que são crianças e que são a nossa responsabilidade, não é? Não. Eu acho que não. Não. Não é? Não é? Eu Eu não sabia. Não. Então a criança é tu e tu é que tens responsabilidade por Ah. ela. Não estava à espera dessa. Estranho. Eu achei que devia ser, sei É lá, um o senhor mundo estranho em que maquinista do vivemos, não é? comboio. É um Tinha mundo aquilo a estranho em que tratar vivemos. dele. Muito O meu estranho. pai, por exemplo, uma vez, eu lembro-me de uma vez estar com o meu pai no carro, a andar por uma avenida, e na parte direita tinhas os carros estacionados, e do nada vem uma criança num dos carros e o meu pai trava e tenta se esquivar. Exato. Bem, e o pai pega na criança pelo braço, deu uma palmada tão grande Credo. no miúdo que o miúdo levantou os pés no chão. Aí o meu pai fez uma força gigante para não sair do carro e não começar a descascar no homem. É que lá está, e depois os miúdos, e depois quem está à vontade com esse tipo de controle parental através do físico, não é? Através de porrada e não sei o quê, às vezes os miúdos acabam por apanhar por coisas que não foram culpa deles. Às vezes são, lá está, o miúdo atirar-se para o meio da estrada com supervisão é mau. Agora,
ambos sabemos que muitas vezes os pais estão agarrados ao telemóvel em vez de estarem a olhar para os miúdos, nem a mão lhes dão. Sim, e todos nós já ouvimos aquela... as pessoas dizerem que com uma criança é literalmente uma questão de segundos até estarem a fazer qualquer coisa que... E atenção, os desastres acontecerão na mesma, mas vamos tentar não facilitar, não é? Vamos tentar não deixar o miúdo ir sozinho no meio da estrada e esperar que não aconteça nada. Exato. Que às vezes acontece. É rezar que não aconteça. É assim. É como tudo. É como tudo. Ainda tenho mais uma. Queres dizer alguma? Ou sou eu? Não, podes dizer. Eu acho que a minha do carro é muito... A tua do carro inclui tudo. É geral. Acho que sabes? É muito densa. Precisávamos de um episódio inteiro só para falar das tuas fugas É pá, no trânsito. não, porque... Exato. Não, Podes dizer, podes dizer. Mas precisávamos, quase certeza, de um episódio só para isso. Para tu enumerares ao pormenor tudo o que as pessoas fazem de errado na estrada e depois passares-te 10 minutos por cada coisa. Exato. Pelo menos. Outra coisa que me irrita é quando somos simpáticos para alguém na rua e as pessoas não percebem que foi só educação, não foi interesse. Pronto. Isso, eu acho que isso parece ser daquelas coisas que acontecem mais às mulheres do que aos homens. Pois não sei, terás que me dizer, mas a nós acontece-nos, não é? As pessoas cedem-te o lugar, abrem-te a porta e nós educadamente dizemos, obrigado. E parece que isso foi Que é um um abrir convite. de portões do corral e foi do género, opa, Meu amigo, tenho interesse. a quinta está aberta, vamos lá ver. E não é. Diria que pelo menos 90% dos casos, porque deve haver alguma percentagem que se calhar é, portanto não vou dizer 100%, mas 90% dos casos não é uma questão de interesse, é uma questão de educação. Exato. É uma questão de... E ficaste numa situação desconfortável? Sim, sim. Fico sempre desconfortável, até porque tu sabes que eu não tenho paciência para pessoas, muito menos estranhos, e depois não consigo esconder isso, e depois fico aqui numa raiva interna em que eu quero mandar as pessoas embora, mas fui educada para não ser rude, mas já estou cansada. Temos aquela história que eu já te contei, não é? Que estava no café de manhã, tomar um pequeno almoço, tinha que fazer tempo porque greve da CP, e tinha que fazer tempo ao meu comboio, então fui calmamente tomar o pequeno almoço no café. E estava uma data de senhores que tinham acabado de sair do trabalho, não é? Eram pessoas dos caminhões do lixo. E eles estavam a ocupar uma data de mesas, as mesas estavam cheias de tralha ali em cima. E eu não tinha onde me sentar, tudo bem. Então os senhores afastaram-se, só ocuparam uma das mesas, porque eles estavam de pé. E um deles disse-me, olha, senta-te aqui, porque nós não precisamos estar a ocupar a mesa, podes sentar aqui. Eu, ok, olha, obrigada, foi simpático, obrigado. Sentei-me. Eu literalmente disse isto, olha, obrigado, sentei-me. E o senhor não me largou o tempo inteiro, ficou ali, ao meu lado, ao lado da minha mesa, levantou-me a mesa, tirou umas coisas da mesa de quem lá tinha estado antes, pratos, chávenas, alguns deviam ser deles, alguns não, e depois não me largou o tempo inteiro, depois ficou ali a falar um monte de tempo, a dizer, pois, já viste, está tudo sujo, vou limpar, não sei o quê, um monte de conversa. Temos uma visita, para quem está a ver o vídeo, temos uma gata a espreguiçar-se. É mesmo aí, Kiara. Pisgue-se, madame. Pronto, isto Vá, quem tem para o gatos chão. é assim. Para o chão. Para fazer fazer força, força. bicho. Pronto, ela queria mesmo muito participar. E pronto, e eu não me consegui ver livre do senhor durante um monte de tempo, até que, pronto, depois uma pessoa fica naquela situação desconfortável, em que ficas tipo, sabes, aquela cara de, por favor, lê na minha cara que eu não quero que estejas a falar comigo. Ponderei pôr fones, mas não tinha. E então fiquei tipo, e olhei para baixo, até que... E o senhor não percebeu que eu não estava com vontade. E eu estava assim à beira a dizer, então mas posso estar sozinho ou não? Mas um colega dele chegou-se à frente. Disse, vá, deixa lá a rapariga tomar um pequeno almoço descansada, deixa em paz. Pronto. E isto, atenção, isto deve ter sido uma questão de 5 minutos, mas para mim pareceu-me 1h30, porque foi doloroso. Acredito. Para mim foi muito doloroso. Sentes que ressoou ali o assédio ou não? Imagina, eu acho que o que consideramos assédio é uma linha um bocado variável, consoante contextos e abordagens e etc. Eu não sei se diria que foi assédio, eu diria que foi muito chato. Uma dualidade interna? Tenho, porque
Porque lá está, porque se levarmos a palavra assédio não é? Àquilo que é a pré-definição, sim, seria assédio. Agora, vendo aquilo como um assédio sexual, já não seria assédio sexual para mim. Mas muito chato. Muito desagradável. E quando é que nós podemos delimitar uma linha? Pois eu acho que esse é que é o problema, não é? Um Como limite. é que limitamos essa linha? Supostamente não, a definição do assédio é bastante fixa, não é móvel, não é? A parte que nós consideramos móvel é que quando é que cada pessoa considera que está a ser Claro. assediada ou não. É assim, eu vou falar do ponto de vista do homem, que é o único ponto de vista que eu posso dar, não é? As mulheres não são propriamente as pessoas mais fáceis de ler. Atenção, há situações e situações, não é? Obviamente. Nessa situação, pronto, é um bocado específica, percebes? Mas agora assim num contexto geral de uma pessoa a falar com outra, é um bocado difícil. Por muito que para uma mulher seja óbvio os sinais que está a dar, para nós não é. Só para tu veres, nós homens nem sequer... como nós sabemos, nem sempre um não é um não. Às vezes um não Certo. é não, chega, está bom. Outras vezes um não é... Estou-me a fazer difícil, mas Exatamente. Às vezes um não é uma barreira só para a outra pessoa tentar trespassar e às vezes é mesmo um não fixo, não quero, não é? Eu acho que tem que haver um não óbvio, percebes? Eu acho que é do género, calma, em vez de ser um só não, imagina, não. E o homem vai ficar assim, mas isto é um não ou não é um não? Um homem com boas intenções, atenção, obviamente. Se for assim, olha, agradeço o que fez, não sei o quê, foi muito simpático, etc. Mas não tenho interesse, eu só quero mesmo tomar o pequeno almoço sozinha, não leva a mal. Tem que ser definido logo que a tentativa que a pessoa está a ter em nós está a ser indesejada. a minha questão aí é, imagina nessa situação em concreto, eu responderia isso a esse senhor. E depois, até que ponto é que a pessoa não está no seu direito de responder? Não tens interesse em quê? Eu não estou a tentar nada. Estou a ser educado. Percebes? Ou seja, eu acho que às vezes não há uma resposta mais específica porque as pessoas têm... E aqui podem ser mulheres ou homens, não é? Às vezes as pessoas têm receio de estar a perceber mal. Obviamente podem não estar Obviamente, e claro. maioritariamente não estão. Claro. A verdade é que se calhar muitas vezes estamos a perceber bem, mas... Tu tens sempre uma réstia de ti que pensa, e se esta pessoa também for só meramente educada como eu estava a ser educada, e não for de facto uma tentativa de nada? Eu acho que desde que não se faça uma entrada a pé juntos, com o que é que eu quero dizer com isto? Desde que tu não faças, desde que a abordagem que tu tenhas com o senhor não seja uma de que isto que você está a fazer é claramente isto, eu acho que não deve haver esse receio, percebes? Percebo. Por exemplo, há sempre a margem de tu estares errada, certo? É provável. Ele se calhar está só a ser simpático, já estendeu a sua simpatia demasiado, mais do que o que deveria, obviamente, mas até pode não ter noção. Vamos deixar tudo em aberto e tudo incerto, não é? Porque Certo, nesse tipo de só situações... bondade. Exato. Nesse tipo de situações nunca se sabe concretamente. Se tu disseres ou fizeres a primeira abordagem, dizer, olha, agradeço imenso ter sido simpático e educado e etc, mas não tenho qualquer tipo de intenção, uma coisa assim qualquer. E ele disser, mas quem é que falou em segundas intenções? Certo. E ele disse assim, a única coisa que tu podes fazer então é, peço desculpa, foi Pelo mal mal-entendido. interpretado da minha parte, mas eu quero mesmo só estar sozinha e tomar o meu pequeno almoço. Certo. O receio que todos nós temos até um certo ponto de situações desconfortáveis ou de sermos assertivos, porque é desconfortável, não é? Às vezes dá a sensação que estamos a ser mal educados Certo. ou rudes. Isso é que nos faz ficar em situações que depois acabam por ser ainda mais desconfortáveis. Sim, para não criarmos o desconforto nos outros, estamos a criar nós próprios. E em nós, uma pessoa que tenha problemas em ser assertiva, ficará sempre desconfortável ao ser assertiva. Sim. Porque pensa sempre que está a ser mal educada e não assertiva. Percebes? Por isso é Verdade. que é do género. É importante deixar em aberto que podes estar errada, podemos ser nós a interpretar mal os sinais, pode ser tudo e mais alguma coisa, mas no fundo o fundamental é dizer o que é que tu queres e o que é que tu não queres. Certo.
E eu acho que Percebes? temos que ir mais pelo facto de, se calhar até foi mal interpretado, mas estamos desconfortáveis. Claro. Não é? Porque eu, assim que aquele momento acabou, eu pensei mesmo, isto foi um desconforto gigante para mim. Eu podia ter acabado com isto tão mais cedo, porque eu não gosto de ser Exato. incomodada por pessoas estranhas a mim. Eu acho assim, por pessoas que eu conheço, gosto que venham falar comigo na rua. Sim, sim. Imagina, Mas- se eu estivesse ali e quero estar sossegada, e tu sabes que eu não sou uma pessoa matinal, eu quero estar sossegada, e imagina que vem uma pessoa qualquer que eu conheço, mas que não é uma pessoa próxima a mim, não é? Aquelas pessoas com quem andaste na escola, seja o que for. E aquela conversa que temos que ter forçosamente, e eu também não gosto disso. Então imagina Sim. estranhos para mim ainda é pior. E especialmente se forem estranhos homens, em que eu acho que há uma mínima hipótese de me estarem a incomodar propositadamente. Claro. Não é? Tipo, E isto depois não é a 100% inocente. Exato. E depois outra coisa que os homens têm que ter também em consideração é que num ambiente em que seja um como sabe, Rewind. num ambiente isolado em que só haja essas duas pessoas, o homem e a Sim. mulher, o homem tem que entender que abordar a Não é pessoa confortável, é nessa assustador. situação existe uma grande possibilidade de ser das coisas mais desconfortáveis que a mulher vá sentir. Sim. Epá, porque para Nós não todos os sentimos efeitos, uma rede de apoio ali, para não é? todos os efeitos, não é? Existe ali. Sim, para todos os efeitos, se me fizer uma placagem, senhor, eu não tenho o que fazer. Exato. Pensando sempre assim numa Exato. coisa Portanto, dramática. uma coisa a dizer é para os cavalheiros ter um bocadinho mais de noção quando é que devem ou não abordar uma pessoa, que não é fácil, confesso. Sendo homem, não é fácil. Ver uma mulher atarefada para o trabalho e toda acelerada e etc., na minha cabeça é logo, não, porque está atarefada, eu vou lá, vai-me cortar a cabeça. Num grupo de amigas, não. Pior do que sofrer a humilhação de ser rejeitado é sofrer em sofrer a público. humilhação de rejeição à frente das amigas todas. Sim. Portanto, é assim muito uma exclusão de partes, percebes? E depois aos específicos. Se me virem, não me digam nada, porque eu não tenho interesse nenhum em aturar pessoas. E se o virem, não lhe digam nada, porque ele é meu. Portanto, também não vale a pena. Ou saber, imagina a tua dica, imagina num grupo de mulheres, não vais, deixa-te. Não, mas agora a sério, é mesmo desconfortável. E claro que isto é sempre difícil de perceber, porque eu acho que há sempre uma probabilidade em que esta história podia ser toda muito bonita se eu tivesse interesse naquele homem. Percebes? Eu Sim, acho que lá há está. sempre essa resta de Isso esperança. é que varia. Aí Isso é é que que está a varia. dualidade. Porque se existe, se é mal intencionado ou se não é desejado qualquer tipo de avanço da outra pessoa, aí é considerado assédio. Mas não pode ser considerado assédio se nós não dissermos à outra pessoa que está a infringir. Certo. Não é? Porque é do género. Uma coisa que não se pode fazer é deixar, por receio de se ser assertivo, deixar a outra pessoa entrar demasiado no nosso espaço. E quando a pessoa já está demasiado no nosso espaço, dizer que a pessoa entrou indevidamente nesse Sim. espaço. Quando o limite não foi feito. Sim, O limite tem não que foi ser delimitado, feito. claro. Existe sempre a possibilidade de cometer o erro. Mas desde que não seja aquela resposta, a pessoa tenta-te ajudar e tu dizes, eu tenho namorado. Sim, a agressividade é desnecessária. Pronto. Não é uma questão de ser agressividade. É, tu fazes um juízo de valor, tu acreditas Sim. que a pessoa está obrigatoriamente ou 100% com segundas intenções e nem pões em causa outra possibilidade. Certo. E então é logo, eu Autoconfiança, tenho amigo. namorado. Oh, amiga, estou só a ajudar, calma lá. Imensa autoconfiança. Exato. É sempre deixar aquela margem. Certo. Epá, e se fizeres um mau juízo de valor, é pedir desculpa, porque errar, todos nós erramos. No fundo, isto podia ter sido a história em como eu conheci o meu marido. Ainda bem que não foi. Uma bonita história. Ainda Como bem o que meu não foi. marido me cedeu uma mesa de manhã. Não, a nossa foi muito melhor. Eu me aceito. Não precisas de contar essa pronto. história porque tu estás sempre a dizer isso e não tem graça. Tem piada. Não tem. Eu sinto que isso é só uma maneira de tu te gabares e não te contares uma bonita história. Percebes? Eu acho que tu sempre contas isso. É E só se eu não dizer, der detalhes? "Estás a ver, E sou se eu não muito der bom." detalhes? Vais fazer censura a ti próprio. Vais Se eu não cortar a der frase, detalhes, se eu vai. falar só na parte... no componente em si, sem o detalhe. Eu Não sei o que é considerado convidei-a detalhe. para uma determinada atividade, à qual teria apenas 50%, e disse que apenas teria 50% de probabilidade de sobreviver. E perguntei-lhe se estava interessada.
Respondeu que sim. Não, eu respondi melhor que isso. Não, respondeste que sim à atividade. E depois eu perguntei, e qual é que seria a probabilidade de tu aceitares um pedido de café? Um Ou café um comigo, café. sim. E tu, superior a essa, e eu, Superior à tua percentagem de eu sobreviver. superior à percentagem, exatamente. E Pronto. pronto. Eu vou rematar dizendo, homens, façam melhor juízo de valor relativamente à primeira abordagem. Tentem. É difícil, mas é assim. E, senhoras, criem um limite palpável, digam que não, aceitem se tiverem feito um mau juízo de valor, mas mantenham o vosso foco, que é, querem na mesma ficar sozinhas e etc. Ok? Porque pensem, se acharem que ser assertivo é desconfortável, a situação que vem a seguir É vai muito ser pior. muito mais desconfortável que a assertividade. E pronto. Ok. E acabamos assim. Acho que Mas acabamos também, em grande. acabamos com um bom conselho. Um bom conselho. Uhum. Eu até sacaria o meu cabelo, se eu tivesse. Acho que fazes bem. Sacode o teu cabelo invisível. Até à próxima. Até à próxima.